Efésios, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, do versículo 25 em diante. Versículo 25 é o primeiro do capítulo 5. Nessa Bíblia aqui, eles colocaram como sendo parte do mesmo texto. Amém? Fazer a leitura do texto. Por isso, deixando a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com o necessitado. Não saiam da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que é boa, para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmias, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, seja bondoso e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Nessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está tratando, nesse capítulo específico, ele está tratando de duas maneiras de viver. Uma antes da convenção e uma depois. A antes da convenção vem do versículo 17 até o versículo 24. É o modo de vida que nós tínhamos antes da convenção, para aqueles que já foram convertidos. E agora, do 25 até o primeiro do capítulo 5, ele vai tratar do novo modo de vida, agora de um cristão, de um que passou pelo novo nascimento. E é esse modo que nós vamos estudar aqui, amém? É o novo modo de vida de um cristão que passou pelo novo nascimento, que foi regenerado, transformado, nasceu de novo. O novo modo que ele deve praticar na vida dele é esse daqui que nós vamos ver nesse texto que eu acabei de ler. Amém? Primeiro ponto que nós devemos ver aqui para uma pessoa que nasceu de novo. Esse daqui pode ser aplicado para quem também não nasceu de novo, né? Porque ele vai falar da mentira. A mentira não é certa para ninguém. Mas principalmente ele está pregando para os irmãos em específico.
Então ele está pregando para aqueles que nasceram de novo. Ele está dizendo, por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, ele está dizendo aqui que agora, depois de ter passado pelo novo nascimento, ter sido regenerado, agora nós devemos deixar a mentira. Irmãos, a mentira é um ponto muito forte, né? O apóstolo Paulo colocou primeiro. Ou seja, esse tem sido um dos maiores problemas dentro da igreja. É a questão da mentira. As pessoas acham que a mentira é uma coisinha de nada, não causa nenhum dano. Mas a mentira destrói vida, irmão. A mentira causa um dano terrível. E outro, todo tipo de pecado no meio da vida de quem já passou por um nascimento, isso não pode acontecer, nenhum tipo de pecado, irmão. Porque todo tipo de pecado está errado, a vida está errada. Porque qualquer que seja o pecado, nós devemos, depois de ter passado pelo novo nascimento, o pecado na vida do crente deve ser um acidente, nunca uma prática de vida. Então, a prática da mentira tem que ser abolida, tirada do meio da igreja. Ele está dizendo que agora os irmãos não devem mais mentir, não devem mais ter essa prática de mentira. É necessário parar de mentir. Só que ele acrescenta dizendo que não é somente a questão de deixar de mentir, é necessário falar a verdade. Porque tem gente que deixa de mentir, ou omite, mas fica em silêncio. É outro problema. Você omitir a verdade também é pecado. O que não é pecado é você falar a verdade. O que nós devemos fazer é falar a verdade. Nunca deixar de falar a verdade com medo de ofender alguém, de magoar alguém. A verdade ela tem que ser dita. Ainda que venha machucar alguém, mas tem que ser dita. Sempre de maneira bem colocada. Ele fala para a gente exortar os irmãos no amor, para que não machuque ninguém. Mas a verdade tem que ser dita. Ou seja, deu para compreender, né? O primeiro ponto que o apóstolo Paulo colocou é assim, que os irmãos devem deixar de mentir e falar a verdade. Entendeu? Deu para perceber, irmão Panelão? Amém. O negócio é sério, né? Eu bato muito na cabeça dos daqui de casa a respeito desse negócio de mentiras. Eu não gosto de jeito nenhum. Depois que Cristo me salvou, eu passei a odiar mentiras. Não gosto não. Sempre eu estou exortando quem eu vejo mentindo. Eu não gosto disso daí de jeito nenhum. E é uma coisa que a gente deve odiar, é qualquer prática de pecado, né? Versículo 26, ele vai dizer assim, ó. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, nem dê lugar ao diabo. Ou seja, primeiro o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ficar irado. O crente se ira, irmão. Viu? Para vocês que ainda não são crentes, talvez vocês nunca viram um crente irado, vocês vão ver. É necessário que o crente se ire. Só que a ira do crente é uma ira justa. Ele vai se irar, vai ficar indignado por conta de quê? Da injustiça. Que nós não concordamos com a injustiça. Então a gente vai se irar por conta de ver injustiça acontecendo no nosso meio. É necessário o crente se irar. O crente não pode também ser tão frio que diante de tanta injustiça ele ficar alegre, né? Batendo palma. Ele está errado também. Então o crente deve se irar. Ele está dizendo que nós temos que se irar. Só que essa ira do crente ela tem que ter limite, tem que ser controlada. Olha o que ele vai dizer assim, ó. Fiquem irados e não pequem. Primeiro, temos que entender que a ira não é pecado. Viu? Indignação não é pecado. Deus se ira e Deus não peca. Deus fica indignado e Deus não peca. Porque a ira não é pecado. O pecado ela pode vir através da ira. É por isso que ele diz assim, ó. Irais e não pecais. Ou seja, você tem que vigiar até a sua ira. Porque a sua ira tem que ser uma ira santa e ela não pode ultrapassar o limite. Tem que ser controlada.
Aí ele vai dizer assim, ó, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, ainda que nós cristãos venhamos se irar, nós temos que colocar um limite na ira e não acumular ira e não deixar a ira reinar em nossas vidas por muito tempo, porque senão ele diz que pode entrar um inimigo através da ira e colocar um ódio através da ira, que ele vai dizer assim, e não deis lugar ao diabo, porque o diabo só quer uma brechinha, irmão, para plantar o pecado no nosso meio. E ele achar o crente irado por muito tempo, ele pode plantar no coração do crente, que já está irado, qualquer meio de pecado. Entendeu? O crente tem que vigiar a sua ira, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, a ira do crente, a indignação do crente tem que ser controlada, tem que ser prévia, tem que ser durar pouco tempo, e logo ele tem que jogar essa ira fora, para que o coração dele não venha ser vencido por essa ira, e então o diabo vem entrar no meio da vida dele e destruir a vida de um crente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 28, diz assim, aquele que rouba, não roube mais. Ou seja, antes da convenção era um ladrão, gostava de passar a perna nos outros, roubava. O apóstolo Paulo está dizendo que agora não roube mais. Depois da convenção, agora a instrução do apóstolo Paulo para aqueles que antes roubavam é que agora não roube mais. E também tem um aspecto negativo e o positivo, como também teve na questão de mentir e falar a verdade. Ele vai dizer assim, aquele que roubava não roube mais, mas ao contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Ou seja, aquele que roubava, o ladrão que passou pela convenção, agora ele deve entender que ele tem que viver uma nova vida. Ele é uma nova criatura e agora ele não está mais com a velha natureza, o qual levava ele a praticar prática de roubo. Agora ele tem que viver uma vida santa para Deus. Então agora ele vai fazer de tudo para não praticar mais a mesma prática que praticava, como no caso aqui era o roubo. Em vez disso, ele tem que se ocupar com o trabalho, ele vai trabalhar. Porque uma pessoa que fica totalmente parada, irmão, ela vai ser tentada a roubar. Porque se ela não tiver dinheiro e ela não quiser trabalhar, ela vai ter tentação na vida dela e ela vai acabar sendo vencida pela tentação e começar a mexer no que é alheio. Então, em vez de roubar, é ir trabalhar. Se ocupar com o trabalho e com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Se as pessoas entendessem isso, não existia preguiçoso no mundo, né? Porque é uma ordenança aqui, ó, que a gente trabalhe com as próprias mãos. E tem um propósito. Qual o propósito? Para que tenha com o que repartir com o necessitado. Entendeu? Nós devemos trabalhar. É uma ordenança de Deus que todos trabalhem e não roubem. Para que tenha o quê? Tenha com o que repartir, com o que compartilhar com os necessitados. Não é para trabalhar com função de juntar riqueza, não. Entendeu? Tá aí juntando dinheiro, não. É para ter o suficiente para na hora da necessidade ajudar o necessitado. É com esse intuito que você tem que trabalhar. Versículos 29. E não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe. Nenhuma palavra suja, mas unicamente o que foi boa, para edificação conforme a necessidade. Ou seja, a vida de um crente, irmão, o crente que antes era linguarudo, gostava de uma fofoca, agora ele tem que entender que os lábios dele, que antes era usado pelo diabo para amaldiçoar, para falar mal dos outros, difamar as pessoas, agora é para ser usada por Deus para abençoar outras pessoas. É um problema grave, esse problema aí todo mundo tem. Na vida de um crente não pode haver essas características. Amargura, indignação, ira,
gritaria, blasfêmia e maldade, qualquer tipo de maldade. Maldade são muitos tipos. Ele coloca a ira aqui. Lá ele diz que o crente tem que se irar. E aqui ele diz que não pode haver ira. O que nós entendemos é porque existe dois tipos de ira. Existe a ira santa, por conta de uma injustiça. E também existe a ira pecaminosa, que é uma ira que vem através do ódio, a mágoa de outra pessoa. Então esse tipo de ira aqui não pode haver na vida do crente. A ira que pode haver na vida do crente é a ira santa, que é uma ira justa, lutando por justiça. Amém? Partindo para o final, ele vai dizer assim: ao contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Ou seja, como foi que Deus nos perdoou? Foi definitivo? Foi uma única vez? Como foi o perdão de Deus? De uma vez por todas, nós fomos perdoados, não foi? Então assim tem que ser nós. Por que ele está dizendo isso? É porque o homem coloca limites. Ou seja, esse meu irmão me feriu, eu perdoei essa vez, mas na próxima não perdoo. Entendeu? Esse tipo de entendimento não pode haver em nosso meio, irmão. Uma vez que você entendeu que você foi perdoado de uma vez por toda, você não pode colocar limite no perdão. Por mais que o irmão repita o que ele fez uma vez, que você não gostou, fez segunda vez, fez terceira vez, fez toda vez que ele fizer, mas sempre que ele voltar e se arrepender, devemos perdoar. Amém? Assim Cristo ensinou para Pedro, quando Pedro disse assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Pedro fez uma pergunta e ele mesmo deu a resposta, a fim de ser até elogiado por Jesus, como se ele estivesse sendo bom demais. Perdoar 7 vezes, só eu mesmo para perdoar. Talvez Pedro pensava assim. Só que a resposta de Jesus para Pedro foi esta: não, Pedro, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, o que Jesus estava dizendo ali? Jesus não pegou e não fez nenhuma matemática ali. Ali não é matemática ali. Você for fazer uma multiplicação. Não, ali é simplesmente ele só respondeu à ignorância de Pedro, que Pedro queria só 7 vezes. Ele disse: não te digo 7, te digo 70 vezes 7. Ou seja, sempre, todas as vezes que alguém pecar e voltar arrependido, perdoe. Porque se fosse calcular na matemática, ia dar 490, mas 490 vezes nós já pequemos talvez só num dia. E Deus perdoou de uma vez por toda. Então, assim como Deus nos deu um perdão eterno, nós também devemos perdoar o nosso irmão sempre que ele pecar. Amém? Rapidinho para encerrar. O último, ele vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus como os filhos amados, vivam em amor, como Cristo também nos amou e entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. Ou seja, assim como Deus nos amou, nós também devemos amar o nosso irmão. Assim como Cristo nos amou, nós também devemos amar o nosso irmão. Viver em amor uns para com os outros. Ou seja, na vida cristã, irmão, o amor tem que ser algo notável. A gente tem que deixar esse perfume do amor sair, espalhar, porque o que mais leva um ímpio a querer buscar a Deus é quando ele vê amor na vida dos irmãos. Entendeu? Os irmãos transmitem amor um pelo outro. Então aqui dali faz com que o ímpio olhe e deseje o mesmo Deus que o crente tem. Porque ele não consegue compreender porque o crente, diante de tanta dor, tanto sofrimento, ele consegue lançar amor ainda, compartilhar amor com o próximo. Entendeu? Vivamos de maneira agradável
como um aroma agradável a Deus. Nossa vida tem que ser uma vida que suba para Deus como um aroma agradável, irmão. E somente vivendo uma vida em amor uns para com os outros é que nossa vida pode ser agradável a Deus. Vai chegar no nariz de Deus como sendo um perfume agradável. Amém? E Ele se entregou por nós. Da mesma forma, nós devemos entregar a nossa vida uns pelos outros. A maior forma de provarmos o amor de Deus em nossas vidas é dar a nossa vida pelo próximo. É difícil, mas na igreja primitiva era assim. Até que eu vi até um testemunho de um homem que um crente refugiou na casa dele e ele escondeu o crente na casa dele, um irmão, e acabou ele assumindo o lugar do irmão e sendo martirizado no lugar do irmão. Ele preferiu morrer do que entregar o outro irmão à morte. Essa é a prova do amor de Deus na vida dele. É a maior prova de amor. É quando alguém dá a vida por outro. Foi isso que Deus fez. Deu a vida do próprio Filho por nós. Foi isso que Cristo fez, morrendo em nosso lugar. E assim nós estejamos sempre prontos para dar a nossa vida pelo nosso próximo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?